Paz, meus irmãos, espero que esteja tudo bem com vocês, esse é o nosso desejo. Quero aqui desde já agradecer a oportunidade de poder estar comunicando a palavra de Deus para o seu coração nesse tempo. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia nesse momento, no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 8, que eu queria deixar uma palavra de Deus para o seu coração nesse dia. Mateus capítulo 8. E eu queria pedir a sua atenção para a partir do versículo 5 ao versículo 13. Esse texto vai trazer para nós algo muito especial, lições especiais da parte de Deus através de uma pessoa que, para o momento, para o contexto, era um improvável, um centurião. E o texto da Bíblia fala assim ao nosso coração. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Pois também eu sou homem sobre autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a esse vai, e ele vai, e a outro vem, e ele vem, e ao meu criado faze isso, e ele o faz. Versículo 10. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. No versículo 13, fala dessa maneira. Então Jesus disse ao centurião: Vai e como crestes te seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado foi curado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Esse centurião deixa para a gente lições especiais nesse texto. Esse homem que tinha o comando abaixo dele 100 soldados, um homem que estava ao serviço do imperador romano naquele período de tempo, um homem que para o povo judeu e para as pessoas daquela época era temido, respeitado, mas era também alguém que dele não se esperava atitudes de fé normalmente. É um homem que nos deixa lições especiais para esse tempo de dificuldades e enfrentamento que a gente tem vivido. E eu queria refletir sobre alguma dessas coisas que me chamam a atenção desse homem para com Jesus, para com a sua fé no Cristo Redentor que tem sustentado e tem fortalecido as nossas vidas na presença dele. A primeira coisa que me chama a atenção é desse homem se chegar a Jesus. A Bíblia vai relatar que Jesus vai entrando em Cafarnaum, em uma cidade que era muito movimentada, uma cidade central, um lugar de rota, de comércio. E a Bíblia fala que esse homem chegou junto de Jesus. E essa expressão me ensina algo importante para a nossa vida. Nós não podemos deixar de estar junto de Jesus. Nós temos que procurar estar perto do Mestre. Nós precisamos nos esforçar para andar lado a lado do nosso Cristo Redentor. Esse homem que para a sociedade era um improvável, ele tomou uma atitude que foi transformadora para a sua vida e para a sua história. E nós, nesse tempo de reclusão, de estarmos em casa, não podemos deixar que os afazeres ou as distrações nos tirem de perto de Jesus. Muitos de nós, algumas vezes, até dissemos: eu não tenho tempo para buscar a Jesus. Eu tenho muitas tarefas, eu tenho muitos afazeres. E esse tempo se revela um tempo muito propício para a gente estar buscando a Jesus, estar perto dele, estar rogando a ele. Perto de Jesus é o lugar que nós precisamos estar. Mas a Bíblia fala que ele chegou perto de Jesus rogando.
orando, pedindo, clamando. Esse é um tempo que a gente tem clamado, esse é um tempo que a gente tem orado, esse é um tempo que a gente tem se achegado e tem pedido, mas é um tempo de nós intensificarmos as nossas orações diante do Senhor, mediante as nossas necessidades, aquilo que temos passado, aquilo que temos enfrentado, aquilo que temos vivido. A segunda coisa que me chama a atenção é o objeto do pedido desse centurião. O que me chama a atenção é a intenção de oração do pedido que ele faz a Jesus. Nós, nesses dias, temos muitas causas para orar. Nesse período de tempo, temos muitos pedidos a Deus fazer. Mas esse homem mostra a Jesus e também transmite a nós um coração sensível à dor alheia, à dor do outro, à dor do próximo, à dor e à dificuldade de alguém que para aquela época não era tão considerado. A Bíblia fala que ele pede a Jesus uma intervenção em favor de um criado seu. E naquele período, um empregado, um criado, era como um objeto. Não tinha muito valor para a sociedade, não tinha a mesma importância daquele homem. Mas aquele homem mostra para Jesus um coração que se importa com aquele que está em menor condição ou em menor importância, sabe? Nesse período, muitas pessoas estão sofrendo. E nesse período, é tempo da gente pensar no próximo, de pensar no vizinho, de pensar nas pessoas que estão ao nosso redor, passando dificuldades ou necessidades. Com toda certeza, esse homem tinha posição, tinha status, tinha autoridade, mas também tinha alguma necessidade particular. Mas ele foi movido pela dor alheia a ir até Jesus. Nesse dia, nesse tempo, existe alguém que você se lembra que está precisando de oração, que está precisando de intercessão ou de uma ajuda de maneira específica? Esse homem leva Jesus à causa de outro, à causa de alguém. E hoje, ao redor de nós, em todo o globo terrestre, não só em Orolândia, não só na cidade que eu pastoreio, em Umburanas, não só no estado da Bahia, não só no Brasil, existem pessoas que sofrem, sejam por preocupação, por enfermidades ou por condições financeiras abaladas. É tempo da gente levar a Jesus a causa dos outros. É tempo da gente levar a Jesus a necessidade de pessoas que têm sofrido ao nosso redor. Esse homem revela um coração sensível, um coração quebrantado e contrito. Esse tipo de coração não passa desapercebido aos olhos de Jesus. E aí nós vemos reações, porque toda ação leva uma reação. Toda atitude que a gente tem diante de Deus vai desencadear consequências benéficas em favor da nossa vida. E a consequência dessa atitude desse homem de ir até Jesus, quebrando todo o protocolo, indo contra tudo aquilo que se esperava dele, ele recebe uma resposta de Jesus. A Bíblia declara dessa maneira no versículo 7. E Jesus lhes disse: eu irei e lhe darei saúde. Eu quero lembrar a você que Jesus não é só uma divindade que está distante da gente. Que Jesus não foi simplesmente ou tão somente alguém que veio à Terra demonstrar que é possível se chegar a Deus. Ele está à destra do Pai e ainda hoje intercede por nós. Jesus é um Deus que fala, é um Deus que se comunica. Não é alguém simplesmente ou tão somente que escuta a tua oração, mas é um Deus que responde a oração. Jesus é um Deus que fala. E a resposta de Jesus foi: eu irei. Eu irei e lhe darei saúde. Saiba, a tua oração,
o teu clamor, o teu choro não tem passado desapercebido de Deus. Não, 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 não. Deus é um Deus que se importa com a tua oração. Não somente em escutar a tua oração, mas de mover em favor daquilo que eu e você necessitamos e colocamos diante dele. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Olha só, Deus é um Deus que visita, é um Deus que responde, é um Deus que intervém dentro daquilo que a gente tem colocado diante dele, que agrada a ele, que é propósito dele, que o nome dele vai ser exaltado. Mas aí nós somos surpreendidos com mais uma atitude louvável desse centurião. Ele normalmente, ou eu ou você normalmente diríamos: muito obrigado, Jesus, vem na nossa casa, vai ser bom ter você na nossa casa, vai ser agradável receber você. Mas esse homem responde a Jesus de uma maneira que demonstra um pouco mais daquilo que acredito eu ser importante na minha vida e na sua vida, que se chama humildade, de também reconhecer as nossas fragilidades. O centurião respondeu no versículo 8 dizendo: não sou digno que entre debaixo dos meus telhados, mas dize somente uma palavra e o meu criado será curado. Quando ele fala, não sou digno que tu entre debaixo da minha casa ou entre na minha casa, ele está reconhecendo a sua fragilidade. Ele está reconhecendo que é pecador, que tem falhas. Ele está reconhecendo para Jesus que, para Jesus, os seus feitos, os seus títulos não são muita coisa. Ele está dizendo para Jesus: Jesus, tu é muito bom, tu é maravilhoso demais, que talvez eu nem mereça tê-lo em meu lar. Ele não está automaticamente se negando a viver o melhor de Deus por não receber o Cristo em casa, mas ele está reconhecendo a sua fragilidade, a sua humildade, a sua total dependência de um Deus que tudo pode e tudo faz. Mas inserido nesse versículo está um outro ensinamento também muito importante. O ensinamento e o princípio de entender a autoridade, de demonstrar uma fé que mais abaixo vai ser elogiada por Jesus. Ele está dizendo: Jesus, não preciso ser na minha casa, mas uma palavra tua, somente uma palavra sua, pode transformar essa situação. Aquele homem estava dizendo para Jesus que não preciso de um toque, o meu servo não precisa de um toque, de uma intervenção tua física, direta, mas uma palavra sua, o milagre vai acontecer. Aquele homem declara para Jesus que entende sobre a autoridade. Ele reconhece em Jesus toda a autoridade que foi dada a ele nos céus e na terra. Ele está reconhecendo para Jesus que o sobrenatural e o impossível estava disponível e era realizável através de Jesus naquele momento. Uma palavra sua, Jesus. E muitas vezes nós dizemos que acreditamos, declaramos que cremos na intervenção de Deus, mas quando as dificuldades chegam, acontecem, a gente duvida, a nossa fé fica fraca, a gente fica pensando, em atitudes que talvez não vão louvar a Deus, mas esse homem demonstra uma fé inabalável, uma fé que agradou ao Senhor Jesus de uma maneira especial. Só uma palavra: meu servo será curado. Eu quero dizer para você, uma palavra de Jesus já mudou a sua vida e transformou a sua história. E nós continuamos dependendo de palavras que provêm do alto para abençoar a nossa vida. E aí no versículo de número 9, ele fala que entende sobre a autoridade, ele compara a sua autoridade de centurião, que tinha pessoas abaixo dele, que obedeciam a ele. Ele faz esse comparativo, porque ele vive isso.
Mas no versículo de número 10, nós vemos Jesus fazendo uma declaração que nos chama a atenção. Tanta fé. Nem em Israel eu encontrei tanta fé. Jesus declara para aqueles que estão ao seu redor. Israel era a cidade da adoração. Israel era o lugar, a cidade separada, a cidade consagrada para se adorar a Deus, para se buscar a Deus, para demonstrar a Deus uma fé verdadeira e genuína. Mas Jesus fala que nem em Israel se encontrou tanta fé. É um paradigma, é algo que chama a nossa atenção. Alguém que não tinha os pré-requisitos, alguém que não tinha a maneira mais religiosa da época, ou nenhuma aparência religiosa da época, é elogiado com tamanha fé. Então, não ligue para as aparências ou para as comparações. Tenha atitudes, tenha vivências de fé. Nem Israel se encontrou tanta fé. Eu acredito que em Orolândia, em Casa Nova, aí na sua casa, Deus pode encontrar fé. E fé é diferente daquilo que eu tento parecer ser. Ter fé é confiar, é crer, é acreditar, é depender, é se humilhar, é andar junto, é buscar. Israel, lugar da fé. Cafarnaum, o lugar da misericórdia. Que o Senhor abençoe a sua vida nesse dia, nesse momento. Que o Senhor acrescente a tua fé. Que esses princípios possam te ajudar na tua busca, lado a lado, na tua busca misericordiosa em favor do próximo, no teu caminhar de humildade, no teu caminhar de se preocupar com aqueles que estão perto de ti, no teu caminhar de confiar e depender de que uma palavra do Cristo vai transformar a sua vida. No versículo 13, Jesus disse: vai, como crestes, seja feito. E naquela mesma hora, o seu criado foi curado. A cura, a intervenção, a poder, a transformação no nome de Jesus. Deus abençoe a sua vida nesse dia, no nome de Jesus. Abraço a todos e eu espero ver você o mais rápido possível, no nome de Jesus.